Olá, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. E estamos aqui para estudar mais uma lição desse primeiro trimestre. Esse trimestre que estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Nessas últimas lições temos trabalhado as formas literárias do texto sagrado, as ênfases desses textos, de alguns textos poéticos, textos históricos. Hoje a nossa lição, a lição de número 11, é Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós vamos estudar aqui um evangelho, um dos evangelhos, e um livro que é o único livro de relato histórico, tido como livro histórico, registro histórico do Novo Testamento. E a partir desses escritos nós vamos ver o modelo pentecostal, o modelo da ação do Espírito Santo que a igreja precisa para os tempos atuais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todas as semanas a lição é ministrada com antecedência. O slide que você está vendo aqui fica disponível para você baixar no primeiro comentário aqui abaixo. Se inscrevendo e ativando as notificações, toda vez que a aula estiver disponível, vai chegar aí para você um lembrete dizendo que tem aula nova. Vamos à nossa lição. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida do cristão são para o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, a vida do cristão pentecostal deve ser pautada pela atividade do Espírito, pela forma que o Espírito Santo direciona. É assim que a vida do cristão pentecostal deve ser pautada. Os nossos textos de referência estão em Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 2. O texto de Lucas capítulo 1 diz assim: E o povo estava esperando Zacarias e maravilhou-se de que tanto tempo se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tivera uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Esse é o momento em que Zacarias recebe a promessa de que a sua esposa geraria um filho. E ele duvida por se tratar de uma senhora de idade avançada e ele também de idade muito avançada. E por duvidar, acontece isso aqui. Ele, como sinal que recebe do anjo, ele fala: olha, se realmente essa promessa é algo sério, eu quero um sinal. E o anjo fala: então tá bom, o sinal é que você vai ficar mudo. Pensa, você pediu um sinal para Deus de algo que você ouve direto de um anjo. Ele vê um anjo, ele está no templo, no lugar da presença, vê um anjo e duvida da promessa. É por se tratar de algo difícil. Às vezes a gente olha para algumas situações que parecem ser difícil e a gente tende a duvidar. Eu espero que você não peça um sinal diante de algo difícil. Viu? Vai que acontece esse sinal aqui de você ficar mudo. O outro texto de Atos 2 nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dia de Pentecoste, eu sei que a maioria dos irmãos sabem, mas para ficar claro para quem não tem familiaridade com esse termo, se trata de uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Se tratava de uma festa já tradicional para esse povo, e era uma das festas que o judeu precisava subir a Jerusalém para participar dela. Por isso a cidade estava tão cheia.
quando nós vemos o apóstolo Pedro pregando e uma multidão se convertendo, porque as línguas que foram distribuídas para aqueles que estavam ali reunidos naquele local, naquela casa, naquele ambiente, foram línguas que as pessoas que estavam ali. O texto diz que vários judeus de diversas partes do mundo estavam naquele local. Se a gente olhar a história desse povo, do povo judeu, eles são levados para o exílio babilônico e nem todos retornam, nem todos os judeus retornaram. E quando a gente vê o apóstolo Paulo indo pregar, os apóstolos viajando, principalmente Paulo, que é o registro que temos aqui em Atos, ele, por onde passa, ele começa a pregar em sinagoga. A sinagoga é lugar de culto de judeu. A sinagoga foi pensada após o exílio porque eles entenderam que precisava de um lugar para ensinar a lei do Senhor, porque sem meditar na palavra do Senhor, o povo ia continuar errando por não conhecer as Escrituras. Então, tem judeus esparramados por todo o mundo. Esses judeus estão aqui em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes, a festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Esse pessoal vinha e já ficava em Jerusalém, vinha para a Páscoa e ficava por esses 50 dias na região para passar a festa da Páscoa. Tinha gente que vinha de muito longe. Essas pessoas passavam dias viajando para chegar em Jerusalém. E esse advento, nessa festa, que tem tanta gente de tantos lugares, nesse período aqui, nesse dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é como começa aqui o texto dizendo, essas línguas são distribuídas pelo Espírito Santo. E as pessoas que vinham de lugares muito distantes, pessoas que falavam outros dialetos, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas que moravam em outros locais, como o próprio Paulo de Tarso, que era da tribo de Benjamim, mas que nasceu na cidade de Tarso, uma cidade fora da Judéia, do espaço que foi reconstruído como nação. Assim como tantos outros, que moravam em lugares distantes, essas pessoas ouvem línguas distintas e elas começam a ouvir da grandeza de Deus. Elas que conheciam a grandeza de Deus, mas estão ouvindo no seu dialeto esses relatos da grandeza de Deus e eles ficam assustados com tudo que está acontecendo. E aí o apóstolo Pedro é levantado para falar do que está acontecendo, da profecia de Joel, do Espírito derramado sobre toda a carne. Então, o contexto desse acontecimento, dessas pessoas que vêm de diversos lugares e ouvem nos seus dialetos os feitos de Deus, acontecem nessa festa, uma festa tradicional estabelecida por Deus. Deus recomenda a Moisés que essa festa acontecesse de ano em ano, 50 dias após a Páscoa. Seguindo, quando a gente pensa em ação do Espírito Santo, nós vamos ver Lucas, Atos como um modelo pentecostal, e o pentecostal aqui, nós utilizamos esse termo para se tratar de um dia que se tornou marcante para nós como o dia da descida do Espírito Santo. Apesar de ser uma festa judaica tradicional, para nós cristãos é o dia que marca a descida do Espírito Santo. E pensar Pentecoste, olhar para o Pentecoste, é olhar para a ação do Espírito Santo. Quando a gente fala de ação do Espírito Santo, a primeira coisa que me vem à mente é o início das Escrituras Sagradas. Eu acho lindo quando o escritor do Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra ainda estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava ou se movimentava sobre as águas. Nós vemos desde o início, desde quando as coisas estavam sendo criadas, quando todas as coisas estavam sendo criadas, o Espírito de Deus já se movia, já se movimentava, já se fazia presente. O Espírito de Deus movimentava sobre as águas. Quando o sopro de Deus gera vida no ser humano, naquele boneco que Deus cria ali no Éden, ele sopra nas suas narinas, e ao soprar nas suas narinas, o ruach, que é o termo hebraico
para sopro, para vento. Esse sopro é o Espírito de Deus. Deus sopra nas narinas do ser humano o espírito de vida. E é o mesmo termo utilizado quando Deus fala do seu espírito. Deus compartilha esse sopro nas narinas humanas. E é esse sopro que gera capacidade para o ser humano movimentar, realizar, fazer. Então é o Espírito Santo que faz com que o ser humano se movimente, realize. E quando Deus cria, o ser humano está realizando, fazendo de acordo com a vontade de Deus. O que acontece na queda é que esse realizar passa a ser corrompido. O ser humano se distancia de Deus. E a partir de então, um plano é estabelecido para que o ser humano fosse reconciliado com Deus. E a partir dessa reconciliação, ele pudesse ser direcionado para se movimentar a partir da direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. O ministério de Jesus foi movido e capacitado pelo Espírito Santo. O texto de Lucas faz questão de enfatizar a ação do Espírito Santo constantemente. Nós vamos ver aqui pontos específicos na lição, falando dessa capacitação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, constantemente no ministério de Jesus. A igreja revestida pelo Espírito Santo impactou o mundo romano. Após a descida do Espírito Santo, após serem revestidos pelo Espírito Santo, os discípulos de Jesus conseguiram impactar aquele mundo da época, o Império Romano. Em 30 anos aproximadamente, todo o Império já tinha ouvido falar de Jesus. Os seguidores de Jesus já eram conhecidos e já incomodava o Império. O Império já tinha medo de cair por causa de um rei que havia nascido lá na Judéia. Um rei que havia sido crucificado, inclusive. Seus discípulos confirmavam que ele havia ressuscitado. Então, em 30 anos, nós estamos falando de uma época que essas pessoas não tinham o texto bíblico da forma que temos hoje. Muitas dessas comunidades conheceram fragmentos das cartas do apóstolo Paulo. Nem todos os evangelhos haviam sido escritos. O que movia esse povo era a ação do Espírito Santo para impactar esse povo aqui nessa época, em 30 anos. Então Jesus, sabendo da necessidade deles serem direcionados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Jesus dá a instrução para seus discípulos. A instrução era que o Espírito Santo iria descer. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles passam a ser testemunha. Eles ficariam em Jerusalém até serem revestidos, até receberem poder vindo do alto. Esse poder que seria capaz de mudar a história, de impactar o mundo. O termo lá para poder é dínamos. Esse dínamos é o termo que dá origem para o termo dinamite que a gente conhece hoje. Nós sabemos que a dinamite ela tem um poder de remover, de mover coisas muito forte. E quando a gente olha para o dínamos aqui, poder, nós estamos falando de algo grandioso. Eu usei uma comparação para a gente ter uma noção aqui. É apenas uma referência, só para a gente entender o tamanho do impacto dessa força, desse poder que revestiu os discípulos, que é o poder que reveste a igreja de Cristo hoje. E nós precisamos ter consciência disso para usar da forma que Cristo espera que nós a usemos. Eu acho interessante que Jesus disse que os seus discípulos seriam testemunhas, receberiam o Espírito Santo para ser testemunhas. E aí, Lucas, o texto de Lucas, o texto do Evangelho, o Evangelho escrito por Lucas, Jesus diz que os seus discípulos receberiam poder para ser testemunhas, a começar por Jerusalém. O texto de Atos diz:
Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o poder é para que nós sejamos testemunha. Só que Jesus diz, fiquem na cidade até ser revestido. Vocês vão ser testemunha, mas primeiro vocês precisam receber esse poder. Para isso vocês vão ficar na cidade até ser revestido, vão ficar em Jerusalém e vão começar daqui. Esse processo historicamente de alcançar Judéia, Samaria, confins da terra, é o que eu disse que durou 30 anos. Durou 30 anos para que isso acontecesse. Se a igreja hoje entendesse isso a ponto de alcançar os confins da terra em 30 anos, e olha que eu estou falando de uma época que não havia tecnologia, que não havia possibilidade de viajar de forma tão rápida quanto hoje. O que nos falta é o entendimento do poder desse dínamos do Espírito Santo, que nos revestiu, e nós precisamos fazer o uso devido disso, para que a missão que nos foi dada seja executada. Quando o texto fala de ficar para ser revestido, eu percebo que tem muita gente indo sem ser revestido. E essa não é a ordem. A ordem é ser revestido para ir. Tem muita gente querendo fazer sem estar de fato revestido, sem ter recebido o Espírito Santo, sem ter recebido esse poder. E tem muita gente que recebeu, mas não foi, não está indo, não está fazendo. A igreja precisa ser revestida, mas precisa ir. Quando nós falamos de cheio do Espírito Santo, nós temos Jesus, no início do seu ministério, abrindo o livro da lei, ali na sua cidade, na sinagoga, e citando o texto de Isaías 61, que diz que o Espírito Santo estava sobre ele para anunciar boas notícias aos pobres. E a partir desse texto nós precisamos entender o que uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, ou alguém que foi cheio do Espírito Santo, precisa fazer, precisa vivenciar. Então, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que anuncia boa notícia aos pobres. E pobres aqui fala não só de pobreza financeira, mas fala de pobreza por estar distante de Deus. Pobreza por não ter a riqueza maior, que é a presença de Deus. Quem foi cheio do Espírito Santo deve libertar escravos, ir atrás de escravos e presos para libertá-los. Se trata de pessoas escravizadas pelo pecado, presas no inferno. O inferno que Jesus disse que as portas dele não resistiria diante da sua igreja. E a sua igreja, nós, a sua igreja, precisamos quebrar essas portas para libertar os que estão presos. Anunciar o tempo da salvação. O tempo da salvação é agora. Enviados para consolar os que choram. Vivemos em um mundo de desespero, onde as pessoas não sabem o que fazer diante da realidade caótica em que enfrentamos. Pessoas que choram constantemente por não ter direção. Nós, cheios do Espírito Santo, somos enviados a esse povo, a levar consolo a esses que choram. Levar alegria e não tristeza. Ao invés de tristeza, levamos alegria. Perfume de felicidade no lugar de lágrimas. E roupas de festa ao invés de luto. Enquanto as pessoas estão pensando em morte, as pessoas estão vivendo de forma triste, sem esperança. Os que foram cheios do Espírito Santo, assim como Jesus disse que aquele tempo estava se iniciando, hoje se cumpriu a profecia. O Espírito de Deus está sobre mim. E aí depois, posteriormente, ele nos dá essa missão de sermos testemunha, recebendo do alto o revestimento do Espírito Santo, o poder de Deus. E os que estão cheios do Espírito de Deus leva boa notícia aos pobres, aos que estão distantes de Deus. Leva libertação, anuncia salvação, consola os que choram, traz alegria, felicidade e roupas festivas. Roupas festivas porque nós estamos
preparando para as bodas do Cordeiro. Nós estamos sendo preparados para bodas do Cordeiro. O inverso disso são as pessoas que estão vivendo o luto de uma morte eterna distante de Deus. Então, nós cheios do Espírito, precisamos levar essa palavra de que há uma festa, e nós estamos anunciando, oferecendo essas roupas que só o Espírito Santo de Deus pode vestir o homem pecador, para que ele festeje na eternidade com Deus, nas bodas do Cordeiro, ao invés do luto da morte eterna distante de Deus. Vamos aos tópicos da lição. No primeiro tópico nós temos o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Aqui nesse Evangelho nós temos a ação do Espírito Santo já antes mesmo que Jesus nascesse. Nós temos aqui, no primeiro momento, Deus fala a Zacarias que ele teria um filho, que no caso é João Batista, e esse menino, esse filho da promessa aqui a Zacarias, ele seria alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Um detalhe interessante é que, ao dizer que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele fala, e esse moço não beberá vinho e nem bebida forte. Salomão, ao escrever Provérbios, diz que o vinho e a bebida forte deve ser dada aos amargurados de coração. O que essa expressão, ser cheio do Espírito, diz é que esse moço teria alegria verdadeira de ser cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito não precisa de artifícios externos para trazer alegria, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que pode trazer alegria plena ao ser humano. Outra confirmação de que o Espírito Santo está agindo aqui é quando Isabel encontra com Maria e o menino que está no ventre de Isabel se expressa, se manifesta, mexe no ventre. E Isabel é tomada pelo Espírito Santo para entender que aquela gestação que estava em Maria se tratava de alguém enviado por Deus. A concepção de Jesus em uma jovem virgem. O texto de Lucas deixa claro que se tratava da ação do Espírito Santo vindo sobre Maria. E por causa disso, aquele garoto gerado pelo poder do Altíssimo seria chamado Filho de Deus. Por ser gerado do Espírito Santo, seria chamado Filho de Deus. O outro registro aqui do Espírito Santo é no batismo de Jesus. No momento do batismo de Jesus, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba, repousa sobre Jesus, e vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho em quem me comprazo, é o meu filho que me dá alegria. Dando testemunho público do início do ministério de Jesus. O Espírito Santo marcando o início do ministério de Jesus. Em seguida, após Jesus ser batizado, o texto de Lucas diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus vence a tentação usando a palavra. Nesse tópico nós podemos aprender algo. Em certos momentos da vida somos tentados, assim como Jesus foi tentado. Mas o segredo para vencer qualquer tentação, para vencer os desafios que nos são impostos, o primeiro é ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, o segredo para vencer as tentações, primeiro, é estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. E segundo, é ter como referência, como princípio, a palavra de Deus. Jesus venceu porque usou a palavra de Deus como base para enfrentar a tentação de Satanás. Jesus foi tentado a satisfazer os seus desejos fisiológicos. Jesus foi tentado com riquezas e foi tentado com o seu ego,
para que pudesse mostrar a grandeza, o seu poder como sendo filho de Deus. Mas em nenhuma dessas tentações ele cedeu, porque ceder ao que o diabo estava sugerindo era o contrário de estar sendo direcionado por Deus. Quantas pessoas achando que está fazendo algo bom, como a busca pelo alimento, a busca por riquezas, a busca por mostrar uma relação de proteção de Deus, mostrar que Deus está com ele, Deus o está protegendo. Às vezes fazem, não por estarem sendo direcionados por Deus. E quando não fazemos essas coisas na direção de Deus, sendo direcionados por Deus, apenas por vaidade, para dizer que estamos realizando, nós estamos cedendo à tentação. Então, ceder à tentação é ouvir o diabo, ao invés de ser direcionado por Deus. O Espírito Santo e a missão de Cristo é o quarto subtópico aí. Ao vencer a tentação, Jesus vai para a Galileia e, ao estar na Galileia, adentra uma sinagoga em um sábado e ler aquele texto do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ao fechar esse texto, ele diz: hoje se cumpriu. Jesus inicia um ministério que anuncia boas notícias aos pobres, um ministério que liberta cativos, um ministério que traz alegria e consolo aos que estão chorando, um ministério que anuncia vida aos que estavam condenados à morte eterna. Então, esse ministério acontece porque Jesus diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. O ministério de Jesus é movido pelo Espírito Santo de Deus. No tópico 2, nós vamos adentrar em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. A igreja foi revestida pelo Espírito Santo, até porque Jesus havia ordenado que eles esperassem. Esperem para ser revestido. Esperem para ser revestido e irem. Mas depois de serem revestidos, não fiquem. Vão, se movimentem. E hoje nós vivemos um modelo pentecostal onde há uma busca muito grande para ser cheio do Espírito. E muitas dessas buscas é para dizer: eu consegui, eu tenho dons, eu estou cheio de dons. E os dons não são para alimentar as nossas vaidades. O Paulo já advertiu os irmãos da cidade de Corinto para que eles tomassem esse cuidado. Os dons não são para a vaidade do povo de Deus. Nenhum dom é maior ou mais importante do que o outro. Os dons são para que a igreja possa cumprir a sua função, a sua missão. Então, depois de serem cheios, vocês precisam se movimentar, vocês precisam anunciar, propagar o reino de Deus. Não adianta estar cheio e ficar parado, e o que está à nossa volta continua sem vida, continua sem esperança, continua com o inferno aprisionando milhares e milhares de vidas morrendo todos os dias, indo para o inferno, porque não ouviram a palavra de Deus, porque a igreja está inerte. A igreja de Atos é um modelo para nós, porque ela foi movida pelo Espírito Santo. E nós precisamos ser movidos também pelo Espírito Santo. O texto já começa, logo no 2º capítulo, dizendo que aproximadamente 120 pessoas estavam orando, buscando e esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito a eles. Então, a história da igreja só se inicia após esse momento da descida do Espírito Santo. E aí, a promessa se cumpriu durante a festa de Pentecostes. Um momento onde havia diversas pessoas e várias pessoas testemunharam esse momento, em que um vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo. E as pessoas que estavam naquele local perceberam um vento que encheu toda a casa. E esse movimento, esse mover, marcou a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e
a partir do momento que se cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, a igreja primitiva começa um processo de expansão. A expansão porque estava capacitada pelo Espírito Santo. Não se tratava de mérito dos apóstolos. Para a gente perceber a diferença que há de alguém cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro havia andado com Jesus durante 3 anos de ministério. Conhecia muito bem Jesus. Quando Jesus diz que vai ser preso, e o Pedro aconselha que Jesus não vá, Jesus diz que é necessário ir. E fala, olha Pedro, você vai me negar 3 vezes. O Pedro fala, não Senhor, se preciso for eu vou junto contigo. Ele fala, não, você vai me negar. O Pedro que achava que estaria com Jesus, o nega. O nega porque o Pedro está acreditando apenas na sua espontaneidade, na sua vontade humana. Mas no momento em que ele é cheio do Espírito Santo, ele é usado por Deus e esclarece o que está acontecendo ali. Que se tratava de uma promessa que Deus havia feito a Joel, de um derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. E naquele exato momento, 3.000 pessoas se convertem. E pouco depois, no capítulo seguinte, nós vemos Pedro e João indo ao templo e diante de um homem que pede esmola a eles oferecem a cura ao invés do dinheiro, ao invés da prata e do ouro. E esse homem, ao ser curado e testemunhar, sair glorificando a Deus por causa da cura que recebe, o apóstolo Pedro novamente é usado, cheio do Espírito Santo, e mais 5.000 pessoas se convertem. Aquele número de 120, que passou para 3.120, agora se torna 8.120 pessoas. Algo grandioso. Como eu disse, essas pessoas impactaram o mundo, chegaram aos confins da terra em 30 anos, num tempo onde o transporte era precário, a comunicação era muito precária. Tudo isso movido pelo Espírito de Deus, pelo dínamos, pela força do Espírito Santo. No tópico 3, nós vamos adentrar ao modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Esse modelo é de que nós precisamos ser revestidos de poder. A igreja, para cumprir o seu papel, ela precisa de poder vindo do alto, do poder do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo nós conseguiremos impactar essa geração. Nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo, cumprir com a nossa missão. Existem muitas pessoas que hoje não acreditam na ação do Espírito Santo, ou que dizem que os dons cessaram, que a pessoa quando se converte, ela recebe o Espírito, mas os dons cessaram. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, ele fala para que aqueles irmãos procurassem os dons, procurassem com zelo os dons, porque são os dons do Espírito que faz com que a igreja se movimente. Ele diz que os dons do Espírito é para o crescimento, é para a edificação da igreja. Então só há igreja onde há dons. Eu sei que se você está ouvindo essa lição é porque você acredita nos dons. E se você acredita, você precisa buscar os dons, procurar com zelo os dons, porque é através dos dons que Deus vai edificar a igreja. É através da sua vida, cheio do Espírito Santo de Deus, dos dons do Espírito Santo de Deus, que Deus vai edificar a igreja, que Deus vai alcançar vidas que está à sua volta. Nós precisamos buscar de forma plena o Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Viver para cumprir a vontade de Deus. Enchermos do Espírito Santo. Essa deve ser a busca da igreja. Porque cheios do Espírito Santo,
nós estaremos capacitados para cumprir a vontade de Deus, para cumprir com a nossa missão. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te encher, te capacitar. Que essa palavra que foi proferida hoje possa ser plantada no seu coração, possa acender a chama do Espírito Santo de Deus, para que você possa, assim como o apóstolo Pedro, ter intrepidez para falar, para anunciar, e dessa forma vidas venham ser alcançadas pela boa notícia de salvação, salvação para os que estavam indo em direção ao inferno, a morte eterna para os que estão aprisionados pelo pecado, aprisionados por Satanás, distante de Deus, tristes, sem esperança. É através de uma vida cheia do Espírito Santo que a igreja, que eu e você, o povo de Deus, a igreja de Deus, conseguiremos alcançar essas pessoas. Que Deus te abençoe, te encha do Espírito Santo para que você possa impactar a sua casa, a sua família, o seu ambiente de trabalho, o ambiente em que você estuda. Que essas pessoas sejam alcançadas por Deus através da ação do Espírito Santo na sua vida. Um abraço e fiquem na paz.